Vamos aqui então passar, né, para a parte de animação em si, com a linha do tempo, para dar realmente a função aí do programa que é de animação. Até então nós não havíamos falado porque eu precisava dar essa introdução, essa explicação inicial antes de chegar à linha do tempo. Vamos começar com a movimentação aqui de objetos. Então eu falei que para criar uma animação eu preciso de ter dois pontos, obviamente. Um ponto inicial e um ponto final. Esses pontos nós chamamos de keyframes ou quadros-chaves, que são aqui marcados, né? São marcações que nós criamos aqui na linha do tempo. Isso é bem tranquilo de fazer. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: poxa, eu quero criar uma animação de movimento. Então, preciso do ponto A e do ponto B, no mínimo, 2 pontos. Depois eu posso movimentar ele mais vezes aqui na tela. Então, o meu primeiro ponto vai ser o seguinte: vou diminuir um pouquinho esse texto. Até tá bom, só para não perder muito o foco dele aqui. Vou deixar aqui na parte superior. Quero que ele venha até essa parte inferior aqui. Quero que ele faça esse movimento então. Então, o ponto de partida dele é aqui acima. Eu vou colocar a agulha no 0, não posso deixar ela em outra posição, senão ele vai iniciar dali. Então, eu coloco sempre a agulha no 0 e defino a posição inicial. Venho aqui em posição e tamanho e vou marcar o keyframe da posição dele inicial. Nesse caso, eu tenho aqui um keyframe da posição inicial X e um keyframe da posição inicial Y. Eu posso criar aqui um quadro-chave para ambas as posições. Vou clicar na agulha, segurar e arrastar. Quando chegar a 2 segundos, eu quero então que ele venha aqui para baixo. Aí basta clicar, segurar e arrastar aqui. O próprio programa já calcula para mim esses outros 2 frames. Percebam aqui na linha do tempo que eu criei 2 frames iniciais e ao arrastar o objeto ele identificou que eu mudei a sua posição X e a sua posição Y. Nesse ponto final eu não mudei o tamanho. Mas eu poderia mudar? Óbvio. Se eu diminuo um pouquinho ele aqui ou aumento, vou aumentar um pouquinho só. Percebam que ele vai então gerar um terceiro frame e um quarto frame. Mas por que 2? Porque um é da posição, do caso aqui da largura, tá joia? E outro da altura. Então foram duas modificações ali na quais eu fiz. Mas eu não informei para ele anteriormente que teria alteração na largura e na altura. Então não vai acontecer essa modificação. É como se aqui, perceba lá que ele não mudou o tamanho. Ele mudou a posição, perfeito. Em 2 segundos ele está aqui embaixo. Mas ele não mudou o tamanho. Por quê? Porque faltou então eu falar que no início ele tinha que ser menor. Eu posso fazer isso depois? Sim. Eu posiciono a agulha no início. E aqui está 341. Vamos colocar, por exemplo, 300. Aqui está 115. Vamos colocar 100. Então ele está um pouquinho menor. E quando chegar lá ele aumenta. Por quê? Porque ele vai ter tido esse ganho. Então aqui perceba que ele vai aumentando gradativamente também. Foi pouquinha coisa, né? Não foi ali algo tão perceptível. Olha lá. Foi de 300 para 341. Então não teve uma alteração muito grande. Mas eu consigo visualizar que ele já aumentou ali um pouquinho o meu objeto. E também fez a modificação de posição dele em 2 segundos. Esta questão aqui da linha do tempo, você tem aqui abaixo, tá joia, um controle para poder diminuir o zoom ou aumentar. As teclas de atalho aqui são menos, não existe o Ctrl, menos apenas e mais. E aí você pode então abrir um pouco mais de espaço aqui na sua linha do tempo. Vou deixar aqui com menos, né, mais ou menos essa distância aqui tá boa, mostrando até 5 segundos, que dá para a gente trabalhar legal aí. Aqui no lado esquerdo, nas ações, também ele vai me mostrar o seguinte. Primeiro ele mostra as camadas que eu tenho ali. Na verdade só tem uma, que é o texto 3. Está vendo aqui que ela possui uma animação. Abaixo do nome da camada ele começa então a exibir quais foram as modificações que eu fiz. Eu alterei posição, né, na esquerda, posição ali do topo, largura e altura. Então eu fiz estas modificações. Quaisquer outras modificações que eu venha fazer, vamos fazer uma outra, por exemplo, na rotação, aí eu tenho aqui a posição e tamanho, né? E vou ter também opções de transformação, aonde eu vou ter então aqui recursos de inclinar o objeto. Eu posso fazer também com a minha própria ferramenta. Depois nós veremos um pouco isso aí. Vamos mudar aqui então dentro dessas opções de transformação. Nós temos aqui
alguns recursos para trabalhar aqui. Né? Se eu deixar a agulha no início e mudar o valor, ó, percebam que ele vai redimensionar um pouquinho ali, né, em proporção, no caso aqui, em porcentagem. Vamos trabalhar com a inclinação. Vou dar um Ctrl Z para que volte ao normal e vou deixar um pouquinho mais inclinado. Beleza. Vou arrastar essa agulha até o final e vou modificar essa inclinação para o lado inverso. Não muito aqui, deixando menos, mais ou menos aqui, menos aí, 33 já vai dar para identificar. Então, a inclinação vai ser feita. Ó. Vamos ver se ele acrescentou mais um outro objeto aqui, que é o skill, justamente o efeito de inclinar. Ó. Ele vai sendo feito gradativamente, como se fosse uma... Ele vai interpolando ali, né, o objeto. Ó. Bem tranquilo. Lembrando que todas as propriedades em que eu modificar serão então acrescentadas, agregadas aqui dentro da linha do tempo. Se você tiver muitos objetos, não quiser ficar visualizando, aqui você clica no menos, ele guarda essas informações lá dentro. Então aqui eu expando ou oculto essas informações. Próxima aula nós vamos acrescentar mais um objeto para dar então a movimentação, o efeito de animação em mais de um objeto de forma aqui simultânea.